Perdão. Obrigado, senador Oswaldo. Hoje é um dia muito especial para mim, enquanto parlamentar, senador da República, enquanto relator das propostas de emenda à Constituição, que tem por objetivo acabar ou diminuir com o voto secreto no âmbito do Congresso Nacional, no âmbito das Assembleias Legislativas e também das Câmaras de Vereadores. Aprovamos na Comissão de Constituição e Justiça do Senado o relatório de minha autoria que mantém integralmente a proposta de emenda à Constituição número 43, que veio da Câmara dos Deputados, e, por consequência, mantém integralmente também o texto da PEC 20, por mais que esta rejeitada, porque ambas tratam do mesmo assunto e, regimentalmente, tem preferência àquela que já votou. E fazer aqui uma referência especial ao senador Paulo Paim, que tem como grande baluarte na luta pelo fim do voto secreto, inclusive sendo o autor da PEC número 20 do Senado. Agora vem ao plenário, o senador presidente Renan Calheiros disse hoje que deve pautar para os próximos dias e nós esperamos que possamos de vez acabar com o voto secreto. Mas o fato que me traz, se o senador for falar sobre esse assunto, que eu vou falar sobre outro tema, só uma referência, com a parte ao senador Paim. Senador Sérgio Souza, não tem como não lhe fazer uma parte. Eu acompanhei o debate de hoje, do início ao fim. O seu relatório, como eu disse da tribuna, quando eu abri a sessão, hoje à tarde, limpo, claro, transparente, com convicção, com muita clareza. E Vossa Excelência chegou a dizer lá, e disse aqui também, que hoje foi uma sessão histórica. Nós não podíamos perder o momento, estou repetindo as suas palavras, de garantir essa transparência absoluta da posição de cada parlamentar. Vossa Excelência sabe, citou, de fato, eu sou um entusiasta da questão do fim do voto secreto, né? Percebi que a maioria daqueles que tinham uma posição contrária, eu estava assistindo pela TV, estava constrangido. Eu sentia, não havia convicção. Como é que tu explica que tu tem medo, ou tem receio, vamos usar o termo receio, eu não gosto do termo medo, tem receio de mostrar o seu voto ou para uma autoridade, ou para o executivo, ou para a base. E Vossa Excelência foi feliz quando disse. Obrigado. Agora a população vai saber como cada um vota de verdade. Não é mais de mentirinha, que eu digo que voto assim, e desculpa a expressão, e voto assado. Agora não. Agora é pagar para ver e vamos ouvir o que a população vai dizer quando alguém aqui votar um projeto que é totalmente impopular. Mas isso é democracia, isso é liberdade, isso é muito bom de ver que o país chegou nesse estágio. Eu não quero ocupar mais o seu tempo, só quero lhe cumprimentar, e Vossa Excelência fez a decisão correta. Vossa Excelência teria errado, me permita que eu diga isso, com a autoridade autor da PEC 20, se a Vossa Excelência dissesse, não, vou aprovar do Paim, porque é nosso senador, e papapá. Não, Vossa Excelência não precisa nem me dar explicação isso. Vossa Excelência sabia da minha posição. Vamos aprovar, que vem da Câmara, que é igual a 20 do senador Paim, Vossa Excelência, que esclareceu, a tese é a mesma, porque essa foi votada lá em 2 turnos. E essa nós votamos agora em 2 turnos aqui, acabou. Já vai a promulga e o país vai ganhar o fim do voto secreto. Parabéns a Vossa Excelência, tenho orgulho de Vossa Excelência, um senador lá, eu diria vizinha do meu estado, lá da região sul, ser o relator e esse belíssimo relatório corajoso de acabar com o voto secreto. Parabéns a Vossa Excelência. Obrigado, senador Paim. Na verdade, o seu estado está dentro do meu, inclusive de gremistas e também torcedores do Inter. Temos uma região do Paraná, o sudoeste e oeste, colonizada por centenas de milhares de gaúchos ou descendentes de gaúchos. Obrigado, senador Paim. Mas o assunto que me traz à tribuna, senhor presidente, além de fazer essa referência com relação à importância de nós avançarmos
nessa proposta de emenda à Constituição que acaba com o voto secreto, é falar um pouco sobre o custo Brasil. O Brasil é um dos países mais caros do mundo, por várias razões, seja pelo alto índice de corrupção, seja pela burocracia excessiva, pela alta carga tributária, mas e de maneira muito explícita, pela ineficiência dos modais de transportes. E é sobre modais de transporte que eu vou falar hoje com os telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, falar com todos os brasileiros e as brasileiras. Hoje pela manhã, na Comissão de Infraestrutura do Senado Federal, houve uma reunião, uma audiência pública, com a participação da ministra-chefe da Casa Civil, a ministra Gleisi Hoffmann, de quem eu tenho a honra de substituí-la aqui no Senado Federal, para debater o programa de concessões federais e investimentos federais nestes modais de transportes, seja rodovias, cabotagem, rodovias ou ainda aeroportos. A audiência foi extremamente produtiva e esclarecedora e a ministra Gleisi merece o reconhecimento pelo excelente trabalho que vem desempenhando na condução deste processo de otimização dos modais de transporte e logística nacional. Recebeu elogios de vários senadores de diversos partidos que, inclusive, faziam referências dos investimentos que o governo vem fazendo nos seus estados. As informações apresentadas são alvissareiras e merecem registro. Afinal, depois de tantos anos de pouca evolução na infraestrutura de transporte nacional, sobretudo no planejamento e na integração, a presidente Dilma apresenta ao país soluções que poderão, nos próximos 5 anos, transformar significativamente a realidade deste país, a realidade do Brasil. Os projetos em andamento e o volume de investimentos envolvidos são expressivos. A retomada do planejamento em logística se deu a partir da integração de 2 ações de planejamento do governo federal nos últimos 2 anos. O Plano Nacional de Logística e Transportes, o PNLT, e o Plano Nacional de Logística Portuária. A junção dos 2 resultou no PIL, que é o Plano de Investimentos em Logística, ação complementar do Programa do da Aceleração do Crescimento, o PAC. O PIL busca promover o planejamento integrado do sistema de transportes e articulação com as cadeias produtivas através da atração de investimentos privados, da qualidade dos serviços e da diminuição do custo logístico. Foram anunciados pela ministra Gleisi Hoffmann investimentos na ordem de 213 bilhões de reais, sendo 52 bilhões de reais em rodovias, 99 bilhões de reais em ferrovias, 54 bilhões em portos e 8,7 bilhões de reais em aeroportos. Isso falando em concessões. Mas, além disso, o governo federal tem investido, através do PAC e de outros programas, recurso substancial na construção de novos aeroportos, porque somente 3 deles foram concedidos até agora, outros 2 estão previstos as suas concessões e pelo menos uma dezena de aeroportos estão sendo refeitos, reconstruídos, ampliados no Brasil. Não é diferente no setor rodoviário, onde os investimentos do governo federal são da ordem de bilhões de reais e esses recursos são todos recursos públicos do governo. Mas voltando ao tema concessões, foram destacados no novo modelo de concessão de rodovias os seguintes desafios: realização de investimentos urgentes para a melhora da logística. Nos primeiros 5 anos serão as duplicações. Tarifas socialmente aceitas, leilões realizados pela menor tarifa
de pedágio e cobrança a partir da conclusão de pelo menos 10% das duplicações e rentabilidade atrativa para o investidor, com a TIR de aproximadamente 7,2% ao ano ao longo de 30 anos. Isso é muito importante, senador Oswaldo. Nós temos 2 modelos de concessões de rodovias no Brasil, um deles implantado na década de 90, que privilegiou tão somente a tarifa e não os investimentos nas rodovias e não a diminuição do custo Brasil, ou seja, a otimização do setor produtivo. Aonde não me canso de dizer que no meu estado, o estado do Paraná, possui as tarifas de pedágio mais caras do mundo, levando-se em consideração a distância entre praças de pedágio, a ineficiência da rodovia, que na grande parte da malha é rodovia simples, e o valor da tarifa. Mas, voltando às atuais concessões, até o momento, nas concessões rodoviárias, foi licitado, em meados de setembro, o trecho da BR-050 com 42,38% de deságio em relação ao teto da tarifa. Estão marcados leilões de 2 outros trechos rodoviários da BR-163, no Mato Grosso, para o dia 27 de novembro, cujo teto da tarifa para 100 quilômetros é R$ 5,50. No Paraná, a tarifa é para 50 quilômetros e gira em torno de R$ 9,00. Para nós termos isso como comparação. E também a BR-060, cujo leilão será no dia 4 de dezembro, com tarifa teto de R$ 5,94 para cada 100 quilômetros. Perspectivas de leilões em dezembro para a BR-163 no Mato Grosso e em janeiro no Mato Grosso do Sul e em janeiro para a BR-040, que é BR que corta inclusive o Centro-Oeste. A retomada dos transportes ferroviário, tão importante, tão adequado, tão racional, tão demandado pela sociedade brasileira, está em curso. Porém, enfrenta alguns problemas estruturais, sobretudo pelo desuso de tantos anos. A malha ferroviária instalada no Brasil tem mais de 100 anos. Foi construída ainda na época do Império, por D. Pedro, por exemplo, a ferrovia que liga Curitiba a Paranaguá, um dos maiores portos do Brasil e do mundo. Foi construída a picareta e enxadão no século XIX. Mas, senhor presidente, infraestrutura moderna, restrita a poucos corredores dedicados hoje ao minério de ferro. As demais trechos são ineficientes, inclusive grande parte deles em bitola estreita. 2/3 de toda a malha ferroviária construída no século passado ou no século XIX não são explorados. Construímos muitas ferrovias no Brasil, mas abandonamos 2/3 delas nos últimos anos, nas últimas décadas, especialmente. Hoje, 19 dos 30 mil quilômetros são inoperantes ou não operados. Trata-se de trechos construídos, como disse, há mais de 100 anos, que não passaram por nenhuma modernização. Por isso, senhor presidente, os serviços atuais operam com defasagem tecnológica, com equipamentos envelhecidos e de baixo padrão de produtividade. Os preços são formados com pressão sobre a demanda e a oferta limitada num ambiente monopolista, que muitas vezes tem como base o preço rodoviário. O novo modelo de concessão ferroviária prevê o acesso aberto com separação entre quem gere a infraestrutura e quem faz a operação do transporte ferroviário. O concessionário constrói e mantém a infraestrutura. E o operador compra a capacidade e opera o transporte. A Valec, empresa brasileira para esta finalidade,
compra do concessionário a capacidade de transporte da ferrovia e revende aos diversos operadores que utilizarão esta ferrovia. O novo modelo proporciona a integração nacional da malha e estimula a maior concorrência e utilização das ferrovias, pois qualquer operador pode atuar em todas as ferrovias, impulsionando a concorrência que tende a reduzir os preços praticados. Inclusive, com a construção de novas ferrovias, reduziríamos também o tempo do transporte, já que faremos ferrovias modernas e eficientes. O investimento total soma 99,6 bilhões de reais, com tempo de 5 anos para a construção, com prazo de 35 anos de concessão e com taxa de retorno de 8,5% ao ano. A relação das ferrovias, senhor presidente, também chega ao Paraná, onde várias delas serão construídas, uma leste a oeste, que vem do Mato Grosso do Sul, entrando por Guaíra, passando por Toledo, Cascavel, otimizando a Ferroeste, que vai até Guarapuava, e uma nova ferrovia até o Porto de Paranaguá, com um ramal ferroviário a Pontal do Paraná. A Norte e Sul cortará o Paraná pelo meio, e o Tronco Norte, ou a conhecida ferrovia Mairinque, vindo pelas grandes regiões consumidoras de São Paulo, também cortará a parte sul do estado do Paraná, entrando por São Paulo, indo em direção ao Porto de Rio Grande. Mas, senhor presidente, no que diz respeito aos portos, havia restrição a portos privados, a partir da exigência da carga própria nos TUPs, além do fechamento do mercado nos portos públicos em decorrência das dificuldades de licitações. Em 10 anos, apenas 11 licitações com muitos questionamentos jurídicos e portos pouco eficientes houveram. A Lei 12.815, oriunda da MP dos Portos, representou um grande avanço, estabelecendo um novo marco regulatório para o setor. Estão previstos 54,6 bilhões de reais em investimentos no PIL dos portos. Já existem 10 bilhões de investimentos em TUPs em processo de autorização. 5,7 bilhões de investimentos com editais e estudos dos arrendamentos entregues ao TCU nos portos de Santos e também no Pará. 4,7 bilhões de reais em investimentos em Paranaguá, Porto do Paraná, o meu estado, que represento aqui no Senado Federal, e na Bahia e São Sebastião, cujos editais e estudos dos arrendamentos estão em consulta pública, que termina na próxima sexta-feira, e depois de colhidas as informações, serão encaminhadas ainda ao Tribunal de Contas da União, e depois construído o edital, abertos os leilões, nós vamos leiloar aí dezenas de novos terminais. Nos últimos 10 anos, houveram 11. Nós vamos licitar dezenas ainda este ano. Finalmente, no setor aeroportuário, já foram promovidas as concessões dos aeroportos de Brasília, Viracopos e Guarulhos, além de outras obras que estão em andamento nestes aeroportos. Vale registrar que somente a outorga fixa anual dos 3 gerará em torno de 1,1 bilhão para serem utilizados no sistema aeroportuário brasileiro, especialmente naqueles aeroportos que permanecem sob a responsabilidade da Infraero, por serem essenciais para a população, porém não sustentáveis do ponto de vista econômico. Além desses investimentos próprios da concessão, são dezenas de aeroportos que estão sendo reconstruídos, ampliados no Brasil. Há exemplos no estado do Paraná, do aeroporto de Afonso Pena, em Curitiba, do aeroporto de Foz do Iguaçu, aonde a presidente Dilma deve ir ainda este ano participar de uma inauguração, do aeroporto de Cascavel, do aeroporto de Londrina e também aeroportos regionais. 15 cidades serão beneficiadas no meu estado.
Os próximos aeroportos que serão licitados são o Galeão e o Confins. Fica evidente, senhor presidente, o grande salto de qualidade e quantidade na oferta da infraestrutura logística que o Brasil experimentará a partir do Programa de Investimentos Logísticos, o PIL. Parabenizo a presidente Dilma Rousseff. Parabenizo a ministra Gleisi Hoffmann pela dedicação, pelo trabalho em torno de algo tão importante para o futuro da produção nacional, tão importante para nós reduzirmos o tão famigerado custo Brasil. Senhor presidente, ainda há muitos desafios a serem enfrentados, mas o caminho para solucioná-los está desenhando o governo federal. Está desenhado pelo governo federal. Eu quero aqui, mais uma vez, dizer da minha satisfação de estar no Parlamento Brasileiro como senador da República do Estado do Paraná, um dos grandes estados produtores desse país e que sofre na carne o déficit da infraestrutura nacional, aumentando radicalmente o custo Brasil, como é o estado de Vossa Excelência, senador Oswaldo, o estado do Mato Grosso. E temos que enaltecer programas como este que vão otimizar os modais de transporte, sejam ferroviários, rodovias, sejam aeroportos ou portos otimizados que teremos a partir deste programa tão belo construído pela presidente Dilma Rousseff e conduzido pela ministra Gleisi Hoffmann e por tantos outros ministros que integram este programa. Obrigado, senhor presidente. Uma boa noite a todos.